Sofonias 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e aqueles adoradores que juram ao Senhor, e juram por mil como. E os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor tem preparado um sacrifício, e tem santificado os seus convidados. E no dia do sacrifício do Senhor castigarei os oficiais, e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e de dolo a casa do seu Senhor. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta dos peixes, e um uivo desde a segunda parte, e grande estrépito desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam a prata são destruídos. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem nem faz o mal. Por isso as riquezas deles se tornarão em despojo e as suas casas em desolação, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito, ei-la, amarga é a voz do dia do Senhor, clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sofonias 2. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudor. Antes que o decreto produza efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Pois Gaza será desamparada, e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, sem que fique sequer um habitante. E a borda do mar será de pastagens, com cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. E será a costa para o restante da casa de Judá,
para que eles se apacentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon, pois o Senhor seu Deus os visitará, e os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moabe, e os ultrajes dos filhos de Amon, com que escarnecerão do meu povo, e se engrandecerão contra o seu termo. Portanto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tão certo como eu vivo, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante da minha nação os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque usaram de escárnios, e se engrandecerão contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor se mostrará terrível contra eles, pois aniquilará todos os deuses da terra, e adorá-lo-ão, cada uma desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela minha espada. Ainda ele estenderá a mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, terra árida como o deserto. E no meio dela se deitarão manadas, todas as feras do campo, e alojar-se-ão nos capités dela tanto o pelicano como o ouriço, a voz das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, pois ele tem posto a descoberto a obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que vivia em segurança, que dizia no seu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Como se tem ela tornado em desolação, em covil de feras. Todo o que passar por ela assobiará, e meneará a mão. Sofonias 3. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora. Não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus oficiais são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos, os seus sacerdotes profanam o santuário, e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, o injusto, porém, não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças a ponto de não ficar quem passe por elas, as suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo o que eu havia determinado a respeito dela. Mas eles se levantaram de madrugada, e corromperam todas as suas obras. Portanto esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu intento é ajuntar nações e congregar reinos, para sobre eles derramar a minha indignação, e todo o ardor da minha ira, pois esta terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, e o sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia os meus adoradores, a saber, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti, os que exultam arrogantemente, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, pois serão apacentados, e se deitarão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e exulta de todo o coração,
ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os juízos que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, não temerás daqui em diante mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em tristeza suspiram pela assembléia solene, os quais te pertenciam, eu os congregarei, esses para os quais era um opróbrio o peso que estava sobre ela. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra em que têm sido envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, porque farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu tornar o vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor.